Olá, as pessoas, eu sou a professora Cris, especializada nas provas da FGV e do INSPER, e o vídeo de hoje é para comentar o tema de redação do vestibular unificado da FGV. Primeiramente, gostaria de dizer que eu consegui acertar o tema em cheio. Não foi sobre limites da liberdade de expressão no humor, mas sim sobre limites da liberdade de expressão de modo geral, se essa liberdade de expressão ela deve ser absoluta ou não, e a partir da discussão a respeito do humor, né? Principalmente aí do caso Léo Lins. Bom, para falar sobre a prova, é importante, né, salientar aqui que a FGV colocou quatro textos, né, na coletânea. O primeiro foi uma tirinha, em que ela fazia o aluno pensar a respeito do teor dessas piadas preconceituosas a partir da perspectiva do público, né? Quem é esse público que atualmente não necessariamente gosta desse tipo de piada? Abordei isso com os meus alunos nas nossas aulas, né? Quem é esse público? Que tipo de grupo é esse? Nós fizemos uma redação, inclusive, específica sobre quem é esse público. Bom, além disso, o segundo texto, ele vai dizer um pouco para a gente sobre uma perspectiva ideológica e, portanto, política da liberdade de expressão, né? E também relativiza, né, para o aluno, porque, teoricamente, a ideia que se tem sobre liberdade de expressão é que quem defende a liberdade de expressão plena e ilimitada seriam pessoas de ideologia de direita, e que quem defenderia limites seria a esquerda. Porém, o texto traz essa relativização com exemplos muito bem definidos, né, de direita e de esquerda, que não necessariamente pensam dessa maneira. Então, isso já era uma dica para o aluno de que, olha, não vamos por esse caminho de dizer que é direita ou esquerda, né, que hoje necessariamente os limites da liberdade de expressão, quem defende, quem não defende, não necessariamente se restringe a isso. E foi algo que eu também discuti no tema de liberdade de expressão com os alunos, dizendo que era um dos poucos temas em que dificilmente a gente teria plena noção de como que a FGV abordaria, né, numa coletânea, se seria a favor ou contra. De repente ela traria os dois pontos de vista, que foi de fato o que aconteceu. Então, nas aulas nós não trabalhamos com essa ideia de uma perspectiva política, né, de direita e esquerda, mas sim a partir de exemplos, né, e de repertórios específicos a respeito da limitação e da não necessidade da limitação. Bom, o texto 3 era um texto que falava justamente sobre os limites da liberdade de expressão, no caso de discurso de ódio, que muitas vezes é o mau uso da liberdade de expressão, se equivalendo à violência simbólica. Violência simbólica foi um tema que também abordei com os alunos, não no tema de liberdade de expressão, mas um tema anterior, e nós retomamos essa ideia da violência no mau uso da liberdade de expressão, né? Como que usar esse direito de uma maneira antidemocrática não configuraria uma forma cidadã de usar esse direito, e sim uma forma extremamente truculenta e violenta. E por fim, o texto 4, que falava da criminalização da piada. Se vocês prestarem atenção, né, redobrarem atenção nesse último texto, é um texto que vai tentar se pautar em questões jurídicas, meio que já querendo assim dizer para o aluno, olha, se você for por esse caminho de dizer que a liberdade de expressão é ilimitada, você tem que tomar muito cuidado e se pautar pelas leis, né? Se pautar por aquilo que a gente já tem, por exemplo, no Brasil, constituído a respeito de determinados crimes, como o crime de injúria racial, de racismo, que inclusive foi um dos assuntos que eu discuti com os alunos dentro do tema de limites da liberdade de expressão, a respeito
da lei do racismo, como é que hoje a justiça tem visto racismo, injúria racial, onde que entra o Léo Lins nisso tudo, né, de ter sido condenado. Enfim, então estou muito satisfeita com o tema, não só porque eu acertei o tema na mosca, mas principalmente por ter caído toda a abordagem que eu passei para os alunos, né? A coletânea mostrava esse caminho. E se você tiver interesse em fazer alguma aula para outros vestibulares, né? Eu trabalho também preparando para outros vestibulares, ou se você é especificamente da FGV Direito, vai fazer uma segunda fase agora, mais a partir da oralidade, né, de argumentação, tem uma parte também específica individual, entre em contato com a gente, que a gente tenta te ajudar aí com alguns cursos. É isso, espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova. Um beijo da professora Cris, até mais!